E aí, você tem algo que você valoriza muito? Você tem talvez um presente, algo que você juntou várias moedinhas para você poder comprar, ou até mesmo uma pessoa muito especial na sua vida, aquela coisa ou pessoa que você tem todo o cuidado, que você tem toda a sua dedicação? Então fica ligadinho na nossa célula que é sobre isso que a gente vai falar. Fala, crianças! Estamos aqui mais uma semana, em mais uma célula, e eu quero pedir para você prestar muita atenção, porque hoje nós vamos falar algo muito importante, uma mensagem muito linda do Senhor, então presta muita atenção naquilo que Deus tem para falar com você. Crianças, a gente começou, a célula dessa vez cheia de perguntinhas. E aí, você parou para pensar? Você tem algo que você valoriza muito? Um presente? Alguma coisa que você comprou, uma pessoa, algo que você ama muito, que você tem todo o cuidado? Hoje a gente vai falar a respeito dessas coisas no reino de Deus. A palavra, lá em Romanos 12, versículo 11, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Em outras versões, fala assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com zelo e sirvam ao Senhor com alegria. Então, nós temos várias versões, nessa palavra, mas a segunda que eu falei fala a respeito da palavra zelosos. O que é zelosos, zelo? O que é zelar? Tudo isso significa muito cuidado, muita atenção, dedicação. Provavelmente, essa coisa especial que você pensou aí quando eu comecei com as perguntinhas na célula, provavelmente você tem muito cuidado com essa coisa, não é verdade? Provavelmente você lá ganhou uma boneca muito cara ou o que você queria muito, um presente muito especial. Provavelmente você fica ali cuidando dela, você não empresta para qualquer um, você não deixa ela jogada. Talvez é aquele carrinho que você queria para completar sua coleção e aí você não deixa ninguém mexer nele, você sempre está limpando, tirando a poeira, cuidando dele. Tudo isso é zelar por uma coisa, é você cuidar daquilo com dedicação. E a palavra, ela fala para a gente fazer isso nas coisas do Senhor. Na hora que a gente for servir ao Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, a gente precisa ser zelosos. A palavra também fala, lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 45 ao 46, conta uma história que Jesus contava para os discípulos. Lá fala a respeito de um homem que ele gostava de procurar pérolas, procurar joias de vários valores, pedras preciosas. Ele gostava de procurar tudo isso para ele negociar. Ele era um comerciante, Então ele procurava. E um dia ele foi numa terra e ele encontrou uma pérola muito valiosa. Ela valia mais do que tudo que ele tinha. Então o que ele fez? Ele pegou terra, pegou gado, pegou tudo que ele tinha e vendeu para conseguir aquele pedaço de terra, para que ele conseguisse ter aquela pérola, porque aquela pérola, ela valia mais do que tudo. Então, nessa história, Jesus ele está querendo mostrar que o reino de Deus é essa pérola. Provavelmente, antes de você conhecer Jesus, antes de você ir lá na escolinha, talvez você não levava muito a sério as coisas de Deus. Mas daí, você foi e conheceu a Jesus, você conheceu o reino de Deus, você conheceu a pérola de maior valor. E aí hoje você trabalha com mais dedicação, hoje você leva a sua vida com Deus com mais dedicação. Por quê? Porque você achou algo que vale a pena, você achou algo que vale mais que tudo. Mas será que a gente está sendo zelosos? Será que você tem zelado pelas coisas de Deus? Será que você tem tomado cuidado, tem tido dedicação com tudo que Deus tem te chamado? É isso que a gente vai ver hoje. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que às vezes nós temos aprendido a ser zelosos como filhos, como amigos, como alunos, E isso não está errado, tudo isso deve acontecer mesmo. Talvez você tenha esse cuidado na hora de ser uma boa filha, um bom filho, um bom irmão. Talvez você tenha sido um amigo nota 10, você tenha buscado isso.
e você tem se tornado talvez um aluno excelente, aluno que tira todas as notas boas. Nesse período de quarentena você está fazendo todas as suas tarefas com muita dedicação, mas nós temos que lembrar que nada disso vale a pena se a gente não buscar primeiro o reino de Deus. A palavra ela fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus e aí as outras coisas vêm depois. Então você precisa primeiramente valorizar o reino de Deus. Você precisa ter muito zelo, cuidado, dedicação pelas coisas de Deus. E aí, como que você tem zelado pelas coisas de Deus? Como que tá a sua vida de devocional? Você tá orando todo dia? Você tá lendo a Bíblia todo dia? Carol, mas eu não sei ler. Pede pra mamãe ler uma história pra você todos os dias. Leia uma história, assista um DVD que fale sobre Jesus, mas não fique sem aprender de Jesus. Como que você tem assistido a célula? Será que você está assistindo de uma maneira cuidadosa, dedicada, ou você está assistindo de qualquer jeito, nem está prestando muita atenção? Com você mesmo que eu tô falando. Então você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas e aí? Como que a gente pode zelar pelas coisas de Deus? A Carol tá falando para tomar cuidado, mas tomar cuidado com o quê? A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que se dedicar é no nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Jesus. Nós temos que buscar ser cada dia mais amigos próximos de Jesus. Nós temos que buscar Ele com toda a dedicação. Mas tem como você ser amigo de alguém se você não conversa com Ele? Não tem, não é verdade? Então a gente precisa conversar com Jesus, a gente precisa orar todos os dias, contar para Ele como tá o nosso coração, contar as novidades boas, as novidades ruins, contar talvez os seus sonhos, o que você tá planejando, aquilo que você tá pensando. É assim que a gente trata um amigo, não é verdade? E Jesus, Ele quer ser esse seu melhor amigo. Então, se você não tem se dedicado em falar com Jesus, infelizmente você não tá zelando pelo seu relacionamento com Ele. E aí, vai chegar uma hora em que você vai olhar para Jesus e você vai falar: ah, nem vale muito a pena. E aí você vai trocar Jesus por coisas de menos valor, sendo que Ele é a pérola de maior valor. Talvez hoje você tá tratando Jesus igual você tratou aquele presente lá que uma época foi muito especial para você. Mas daí passou o tempo, você foi deixando de lado, você parou de falar com ele, você foi esquecendo ele e ele foi ficando lá no quartinho da bagunça, jogado de qualquer jeito, né? Você já assistiu o desenho do Toy Story? Provavelmente já, né? E você vê como que os brinquedos eles ficam muito tristes porque eles foram abandonados. Jesus provavelmente ele ia se entristecer muito se ele fosse abandonado. Então você precisa valorizar o seu relacionamento com Jesus, porque é essa amizade que vai fazer com que você cumpra a vontade de Deus para sua vida, que é o nosso tópico 2. Então, no nosso segundo momento, nós vamos falar sobre a vontade de Deus, zelar em fazer a vontade de Deus. Quando você tem um melhor amigo, você quer fazer aquilo que ele gosta, você quer agradar ele, você quer alegrar o coração dele porque você gosta muito dele, não é verdade? E com Jesus deve ser da mesma forma. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a conhecer o coração dele. Quando você tem um amiguinho, você vai conhecendo ele, daqui a pouco você já sabe tudo que ele quer, daquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele não gosta, e aí você vai valorizar isso. E Jesus, ele deseja que nós conheçamos a verdade sobre ele, e a verdade que ele tem para nós. E quando nós começamos a conhecer o coração de Deus, conhecer o coração de Jesus, nós descobrimos que a vontade que Ele tem para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós descobrimos que Ele tem o melhor para nós, mais do que nós imaginamos ou pensamos. Então você precisa buscar em Deus isso, você precisa buscar conhecer a vontade de Deus para sua vida, para que você confie nele e faça todas as vontades dele. É muito fácil fazer a vontade de alguém quando a gente sabe que essa pessoa nos ama muito e que é o nosso melhor, não é verdade? Então, a partir de hoje, começa a conhecer Jesus, conheça a Deus, conheça a vontade dele, para que você consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a partir de hoje, comece mesmo a ter um relacionamento melhor com Jesus, valorize a vontade dele, para que você tenha uma vida boa, perfeita e agradável. E o nosso terceiro momento é quando a gente descobre aquilo que Jesus ama. Jesus manda a gente cuidar das pessoas. Então, quando a gente vai conhecendo um amigo, eu já falei, a gente conhece a vontade dele, a gente sabe aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele ama, aquilo que ele não ama. Quando você se torna amiga de Jesus, você descobre que a coisa que ele mais ama nesse mundo, o que ele mais valoriza é
As pessoas. Ele ama demais as pessoas, ele ama tanto que ele foi capaz de dar a vida dele no lugar das pessoas. E descobrindo que ele ama as pessoas, nós também descobrimos que você e eu devemos cuidar das pessoas. E quando nós cuidamos das pessoas, nós mostramos para Jesus o quanto nós amamos a ele. Lá quando Jesus estava aqui na terra ainda andando entre nós, que ele estava andando com os discípulos, tinha um discípulo lá que ele falava assim, o nome do discípulo era Pedro. Ele falava assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro falava assim, eu te amo, Jesus. E aí Jesus falava assim, apacente as minhas ovelhas. Mas Jesus tinha ovelha? Ovelha, assim, animal, ele não tinha, na verdade. Jesus, ele queria dizer para Pedro cuidar das pessoas, porque as pessoas, elas iam passar por dificuldades, né? Então, talvez hoje você conheça muitos amiguinhos que ainda não conhecem a Jesus, e Jesus deseja que você cuide dessas pessoas. Talvez você conheça pessoas que não têm pai, não têm mãe, talvez está sofrendo, às vezes passa fome, e Deus, ele deseja que você cuide dessas pessoas. E quando nós cuidamos, nós mostramos para Jesus que nós amamos ele demais e nos importamos com a vontade dele. E aí, como tá sendo? Como que você está tratando as pessoas que Deus tem colocado à sua volta? Como que você está tratando as pessoas dentro da sua casa? Como que você está fazendo a vontade de Jesus? Então, nesse momento eu quero pedir para que você feche seus olhos, que você se concentre em Deus nesse momento, para a gente estar orando, tendo um momento muito especial para você descobrir como que você tem cuidado das coisas de Deus. Será que você tem zelado por isso? Será que você tem se dedicado ou você tem feito de maneira preguiçosa, de qualquer jeito? O seu devocional, a sua oração é de qualquer jeito, você nem presta atenção. Um dia faz, 2 dias nem faz. E aí a gente leva de qualquer jeito. Como que tá? Então vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse momento. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha agora e sonde o nosso coração. Vem mesmo, ó Deus, conheça o nosso coração e nos mostre, ó Deus, aquilo que precisa ser feito. Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós temos preguiça, Deus, todas as vezes que nós não temos nos dedicado a cuidar das suas coisas, todas as vezes que nós temos tratado as pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus, nós te pedimos perdão e pedimos, ó Deus, que se há algo que nós não estamos conseguindo enxergar, nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos mostre, ó Pai, e Deus nos transforma, nos ajuda a ser mudados, ó Deus, nos ajuda, Deus, a ser pessoas diferentes, pessoas totalmente dedicadas e cuidadosas, ó Deus, zelosas, ó Deus, por suas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, crianças, o desafio dessa semana, presta muita atenção, hein? O desafio dessa semana é você cuidar de alguém aí na sua casa. Você pode cuidar falando uma palavra de amor para essa pessoa, talvez preparando um café para ela, talvez você pode arrumar a cama para ela, juntar os brinquedos. Pegue e faça algum ato de amor, cuide dessas pessoas que estão aí na sua casa, tá bom? Então esse é o desafio da semana, depois você vai lá e conta pro seu líder como é que foi, tá bom? Então um beijo, até semana que vem!